Olá, sejam todos bem-vindos aqui no Café e Money, o meu canal de finanças no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Amaral e é um prazer tê-lo aqui comigo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como declarar os seus investimentos no Imposto de Renda 2022. Então vem comigo! Antes de te ensinar a declarar os seus investimentos na prática, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e a ativar as notificações para você sempre receber em primeira mão os conteúdos aqui do canal. E além disso, te pedir para você deixar o like nesse vídeo, porque dessa forma você incentiva que ele seja mostrado para mais pessoas e mais pessoas saibam então como declarar os seus investimentos. Lembrando que nesse vídeo eu vou explicar como declarar investimentos em renda fixa, ações e os FIIs, os fundos imobiliários, e que eu já fiz um vídeo mais geral de declaração do imposto de renda, onde eu explico as regras para quem precisa declarar, os prazos e também o passo a passo de você fazer declarações gerais. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e também na descrição, caso você queira conferir depois. Então agora, recados dados, vamos para a prática de como declarar os investimentos. Então vamos lá, eu já estou com o programa IRPF 2022 aberto. No vídeo anterior eu já ensinei como que baixa e instala esse programa, mas de qualquer forma é só você digitar na barra de pesquisas do Google IRPF 2022 Download, e eu também vou deixar o link desse site na descrição, é só você clicar e baixar o programa. E além disso, outro ponto que é importante você saber é que mesmo que você esteja sendo obrigado a fazer a declaração por ter movimentado a Bolsa de Valores e não atenda mais nenhum outro pré-requisito de declaração, você precisa fazer a declaração do imposto de renda completa. Então, assiste o outro vídeo onde eu ensino também as outras etapas de declaração do imposto de renda que também vai ser importante você fazer, tá bom? Então, vamos lá. Você vai clicar aqui na opção nova, vai escolher o tipo de declaração que você quer fazer, que é a declaração de ajuste anual. E nesse caso aqui, eu vou iniciar a declaração em branco. Então, eu vou clicar aqui em iniciar a declaração em branco. Vou colocar um CPF fictício e um nome fictício também. Eu vou usar o mesmo exemplo de nome que eu usei no vídeo passado, tá? Que é cuidado com o leão do IR. Eu vou clicar em OK. OK. Então, vamos lá. Eu vou começar com os investimentos de renda fixa. Para você fazer a declaração desses investimentos, você deve fazer o seguinte. Vir aqui no item Bens e Direitos. Ao clicar nesse item Bens e Direitos, você vai clicar também na opção Novo para então fazer o lançamento desse seu investimento de renda fixa. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, eu vou escolher o grupo desse meu investimento e aqui ele me mostra bens imóveis, bens móveis, participações societárias, aplicações e investimentos. E é nesse item aqui que você vai clicar Aplicações e Investimentos. E então, você vai colocar o código desse investimento e aqui ele dá as opções: depósito em conta poupança, título públicos e privados sujeito à tributação, no caso Tesouro Direto, CDB, RDB, títulos isentos de tributação, LCI, LCA, CRIs, CRAs, debêntures, tá? Então você vai escolher a melhor opção. Eu vou dar um exemplo aqui de um tesouro direto, tá? Então, você vai dizer se esse bem, ele pertence a você, o titular, ou o dependente, tá? Se for o caso. Você vai colocar o CNPJ, por exemplo, digamos que seja um CDB, você vai colocar o CNPJ do banco para o qual você está emprestando esse dinheiro. Feito isso, você vai fazer uma discriminação, uma descrição desse seu investimento. Por exemplo, CDB de liquidez diária do banco X, coloca o CNPJ do banco, adquirido no ano de 2021 em uma aplicação de R$3.000 com uma taxa de rendimento de 100% do CDI. Um exemplo, você vai fazer a descrição desse seu investimento. Feito isso, você vai colocar a situação do seu investimento, tanto em 31/12 de 2020, quanto também em 31/12 de 2021. E onde você consegue essas informações da sua situação? Você consegue isso nos informes que você recebe das instituições financeiras que você tem esses investimentos. Então, é importante que na hora que você for fazer a sua declaração, você esteja com todos esses informes em mãos, tá? E eu vou mostrar aqui um exemplo de um informe meu para vocês terem ideia, então, de como verificar essa questão da situação para preencher aqui na hora da declaração do imposto de renda.
renda. Olha só, aqui ó, eu já tô com o meu informe e ele me mostra ó, o meu saldo, a minha situação ó, em 31/12 de 2020 e em 31/12 de 2021. E são essas informações dessa situação, desse saldo aqui que você recebe nesses informes que você vai colocar então aqui na sua declaração. Nesse caso aqui, olha, nessa descrição desse exemplo que eu tô dando fictício, eu disse que esse CDB ele foi adquirido em 2021. Então, nesse caso aqui, a situação desse exemplo em 31/12 de 2020 é 0. Eu vou deixar 0. E a situação em 31/12 de 2021 vai ser então o valor do informe. E então eu vou colocar só a situação nesse caso em 31/12 de 2021. Vou colocar que tenha sido um valor de R$ 3.300, um exemplo, que durante esse ano de 2021 essa aplicação teve esse rendimento e ele coloca essa situação nesse saldo aqui de 2021. Feito isso, é só você clicar em OK. E você vai fazer isso para todos os investimentos que você tiver de renda fixa. Vou dar mais um exemplo aqui de renda fixa. Vou colocar agora um LCI. Então, eu vou clicar aqui em novo. Vou escolher o grupo, que nesse caso é aplicações e investimentos. Vou escolher o código. Nesse caso aqui vão ser títulos isentos de tributação, LCI, LCA, CRIs, CRAS, debêntures. Você vai colocar também o CNPJ, no caso dessa instituição que você tem esse investimento. E então, da mesma forma, você vai fazer uma discriminação desse seu investimento. Você pode colocar, por exemplo, LCI pós-fixado adquirido por meio da corretora X, coloco o nome da corretora, coloco o CNPJ também, em uma aplicação de Y, enfim, você vai colocando as informações também desse seu investimento e da mesma forma você vai colocar a sua situação em 31/12 de 2020 e também em 31/12 de 2021. Vou colocar o exemplo aqui que seja R$ 1.000 em 2020 e seja 2.500 em 2022, tá? Um exemplo. Então, é só você clicar em OK. E percebam que eu dei 2 exemplos aqui de forma proposital até, para mostrar para vocês 2 caminhos que você pode seguir dependendo do tipo de investimento que você tenha em renda fixa. No primeiro caso, para o primeiro exemplo que eu dei, a gente tem um CDB, que assim como outros investimentos, como por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, quando você recebe os rendimentos desse investimento, eles já são cobrados imposto de renda automaticamente. Esse imposto de renda fica retido na fonte. Então, os rendimentos que você teve por esses investimentos, você tem que lançar aqui, olha, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então, nesse caso, para esse exemplo que eu dei aqui do CDB, eu vou clicar aqui nesse item, vou clicar em novo, vou clicar no tipo de rendimento e aqui ele me dá as opções: rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados ou outros. Nesse caso, você vai clicar na opção rendimentos de aplicações financeiras. E então, após clicar em rendimentos de aplicação financeira, você vai colocar se esse rendimento ele é seu, né, como titular, ou do seu dependente. Nesse caso, eu vou colocar aqui mesmo do titular. E então, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora. E também você vai colocar o quanto você ganhou de rendimento por esse investimento que você está declarando aqui. No caso desse exemplo que eu dei foi R$300. Então, é só clicar em OK. E você vai fazer isso para todos os rendimentos que você teve que foram sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Tem investimento em Tesouro Selic, em Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, em CDB. Você vai colocar esses investimentos lá na ficha de bens e direitos e você vai colocar os rendimentos desse investimento aqui nessa ficha de rendimentos sujeito à tributação exclusiva definitiva. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui para a nossa ficha de bens e direitos, para o nosso próximo exemplo, que foi esse segundo aqui que eu dei, que é uma LCI. No caso do LCI, assim como são para as LCAs, para os CRIs, CRAs, até para a própria poupança, para debêntures que são incentivadas, nesse caso, esses investimentos eles são isentos do imposto de renda. Então, onde você vai lançar esses rendimentos é diferente, por exemplo, do CDB e do Tesouro Direto. Nesse caso, além de lançar esses investimentos na ficha de bens e direitos, você deve lançar os rendimentos desse investimento
se for o caso, é claro, aqui na opção rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então você vai vir, clicar nessa opção de rendimentos isentos e não tributáveis, clicar em novo, vai escolher o tipo de rendimento e aqui ele mostra, olha, as opções, né? E no caso do exemplo que eu dei, ele entra aqui, ó, em rendimentos de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliários, tá? Então você vai clicar nessa opção, se for o seu caso também, vai colocar de quem é esse benefício, esse rendimento, se é seu, se você é o beneficiário disso ou é algum dependente seu. Da mesma forma como no exemplo passado, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora desse rendimento e também o nome da fonte pagadora. Além disso, você vai colocar o valor que você recebeu desse rendimento, digamos que seja R$1.000. Feito isso, é só você clicar em OK. E da mesma forma, você vai fazer isso para todos os seus rendimentos que são isentos e não tributáveis. Então vamos lá, agora que eu já te expliquei como funciona a declaração dos investimentos de renda fixa, agora eu vou te mostrar como funciona a declaração das ações. Da mesma forma como os investimentos de renda fixa, as ações você também vai precisar declarar aqui na ficha de bens e direitos. Para isso, você também vai clicar em novo, vai escolher o grupo, que nesse caso aqui vai ser participações societárias, e então você vai escolher o código, que nesse caso aqui é o código 1 de ações, inclusive as listadas em bolsa. Feito isso, você vai colocar o CNPJ da empresa que você é acionista. Feito isso, você vai fazer também uma descrição desse seu investimento. Por exemplo, você vai colocar aqui a quantidade de ações que você tem dessa empresa. Vamos supor que seja 1.000 ações. Aí você coloca o nome da empresa, coloca aqui o código também dessa ação, coloca o CNPJ da empresa, coloca também que você comprou por meio da corretora X. Aí você coloca também, por exemplo, compradas a um preço médio de X. Um exemplo. Para você saber esse preço médio dessas ações que você comprou, você vai precisar reunir essas informações nas suas notas de corretagem, que você recebe sempre quando você compra ações. Por exemplo, digamos que em janeiro você comprou 10 ações a R$10, e em fevereiro você comprou 20 ações a R$15, março você comprou 30 ações a R$25. Então você vai somar todos esses valores e vai fazer uma média disso para você ter esse preço médio para informar aqui, para você poder então fazer a diferença caso você venda isso e tenha lucro, para você saber a diferença desse seu ganho de capital baseado no preço médio das suas ações, tá? Então é importante você saber essa informação e você sabe isso por meio das notas de corretagem. Lembrando que isso é da sua responsabilidade. A corretora ela te passa os informes para o caso da renda fixa e ela também te dá essas notas de corretagem para as transações da renda variável, mas é da sua responsabilidade conferir se está tudo certo, verificar qual é o seu preço médio também, se você teve ganho de capital ou não no caso de venda, tudo isso é da sua responsabilidade. Então é importante você colocar isso aqui na sua discriminação. Então, feito isso, você também vai dizer qual que é a sua situação em 31/12/2020 e também a sua situação em 31/12/2021. Lembrando que aqui você não considera, por exemplo, a valorização dessa ação, você considera o custo que você teve para adquirir essas ações. Por isso que você precisa colocar aqui, levar em conta o seu preço médio, o preço médio que você pagou para ter essas ações e não considerar, por exemplo, se houve uma valorização delas aqui nesse caso. Feito isso, é só você clicar em OK e fazer esse procedimento para todas as empresas que você tiver ações. Então, agora que você já declarou todas as ações que você tem de empresas da Bolsa de Valores, eu vou te mostrar como você faz para declarar os proventos, sejam eles os dividendos ou os juros sobre capital próprio. Eu vou mostrar como você faz isso, tá? Porque dependendo da situação, se for juros sobre capital próprio, é de uma forma, e se for, por exemplo, dividendos, é de outra forma. E eu vou começar te mostrando como você faz para declarar os dividendos recebidos por essas ações. No caso dos dividendos, esse rendimento que você recebe, ele é isento do imposto de renda. Então, nesse caso, você tem que declarar esse rendimento aqui na ficha de rendimentos isentos
e não tributáveis. Eu vou mostrar para vocês. É só você clicar nesse item rendimentos isentos e não tributáveis, clicar em novo, escolher o tipo de rendimento. Nesse caso aqui é o item lucros e dividendos, é o tipo 9, né? E você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora da empresa que você está declarando esse rendimento. Você vai colocar também o nome da fonte pagadora, da empresa que está te pagando esse rendimento. E você vai colocar o total desse rendimento, desse dividendo que você recebeu dessa empresa. Feito isso, é só você clicar em OK. E então você vai fazer isso para todos os dividendos que você recebeu dessas ações. Agora, se ao invés de você ter recebido os proventos em forma de dividendo, você tiver recebido em forma de juros sobre capital próprio, nesse caso, você deve fazer a declaração desse rendimento aqui na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, porque no caso dos juros sobre capital próprio, é cobrado 15% de imposto em cima do seu lucro, em cima do seu rendimento. E esse imposto é cobrado diretamente na fonte, você já recebe esse rendimento abatido do imposto. Então, nesse caso, você tem que fazer a declaração desse rendimento nesse item de rendimentos sujeitos à tributação. Então, é só você clicar nesse item, clicar em novo, escolher o tipo de rendimento e aqui ele já mostra, juros sobre capital próprio. Então, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora da empresa, quem te pagou esse juros sobre capital próprio. Você vai colocar o nome da fonte pagadora e você vai colocar também o quanto você recebeu de rendimento nesse caso. Feito isso, é só você clicar em OK e fazer isso também para todos os rendimentos que você recebeu em formas de juros sobre capital próprio. Amanda, eu também tive rendimentos provenientes do aluguel das minhas ações. Como eu faço para declarar isso? Nesse caso, você também vem aqui nesse item de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva e faz o lançamento desses rendimentos. É só você clicar aqui em novo, você vai colocar o tipo de rendimento, nesse caso, rendimentos de aplicações financeiras. Você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, que nesse caso aqui é a B3. Você vai colocar também o nome da fonte pagadora, nesse caso BMV Bovespa, você coloca todo o nome completinho da empresa e o valor que você recebeu por esses aluguéis. E então é só clicar em OK, que pronto, você já fez a declaração desse aluguel que você recebeu. E agora que eu já te expliquei onde você declara as suas ações, que é no item de bens e direitos, e onde você declara os rendimentos dessas ações, os proventos que você recebe, que pode ser tanto na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, se os proventos forem provenientes de dividendos, e também na ficha de rendimentos sujeito à tributação, se os proventos forem provenientes de juros sobre capital próprio. Eu vou te explicar agora o que acontece quando você vende as ações, como você deve proceder na hora de fazer a declaração dessa venda. Então, vamos às regras. Caso você tenha feito venda de ações num valor que seja menor ou igual a 20 mil por mês, você fica isento do pagamento do imposto de renda. Então, nesse caso, você deve fazer a declaração dessa venda das ações, desse ganho que você teve por essa venda, no item rendimentos isentos e não tributáveis. Então, é só você clicar nesse item, clicar em novo e escolher o tipo de rendimento que você teve, o código desse rendimento, que nesse caso para venda é o código 20, Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores realizadas em até 20 mil, tá? É só você clicar nessa opção. Você vai dizer se o beneficiário dessa venda foi você, o titular ou algum dependente seu. E você vai colocar o valor total que você ganhou com essas vendas. Vamos supor que você vendeu em mais de um mês em um valor que seja menor ou até 20 mil reais. Você vai somar esses valores e colocar aqui no total. Tem gente que prefere lançar mês a mês, de acordo com cada venda que fez mensal. Mas você pode somar também todas as vendas que se adequam nessa condição aqui de isenção do pagamento do imposto de renda e colocar o somatório total dessas vendas. Eu vou colocar aqui, então, um exemplo de 80 mil reais em vendas. Feito isso, é só você clicar em OK. Agora, caso você tenha feito vendas mensais
acima de R$ 20.000, você tem que pagar imposto de renda, sendo que é cobrado uma tarifa de 15% para operações comuns e 20% para day trade. Lembrando que o pagamento desse imposto de renda, ele não é feito no momento da declaração. Você precisa pagar esse imposto de renda até o último dia útil do mês seguinte à venda. Você precisa emitir uma DARF e fazer esse pagamento. Eu vou te dar um exemplo. Se você vende um valor acima de R$ 20.000 no mês de janeiro, você tem até o último dia útil de fevereiro para fazer o pagamento desse imposto, para emitir a DARF e pagar o imposto devido. No caso, se for para operações comuns, de 15% e se for para day trade, de 20%. E como você faz para fazer a declaração desses rendimentos provenientes das vendas das ações acima de 20 mil? Eu vou te mostrar. Você deve vir aqui nesse item renda variável, você vai clicar nesse item e clicar na opção operações comuns / day trade. Quando você clica em operações comuns / day trade, ele te dá então um quadro onde você vai preencher todas as informações de venda desses seus ativos mês a mês. Tá? Você vai colocar esse registro aí mensal. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para declarar as ações, já é logo aqui, na primeira linha, tá, desse quadro, mercado à vista, ações, e todos os outros também itens da renda variável tem aqui ao longo dessa tabela que ele mostra, todos os outros investimentos, e no final ele também vai mostrar os resultados, tá? Então, vamos lá, preencher aqui as ações. Nesse caso, eu vou simular operações comuns, não day trade, tá? Então, para cada mês, você vai colocar o total que você teve, seja de lucro ou de prejuízo por conta dessas vendas, tá? Digamos que no mês de janeiro, você teve um lucro de R$ 1.000. Só você inserir essa informação, dá Enter. Então, você vem para o mês de fevereiro. Digamos que em fevereiro você fez uma venda, mas você vendeu no prejuízo. Teve um prejuízo de R$ 300. Então, você coloca aí menos 300. Dá o Enter. E como você vai saber que se você teve lucro ou se você teve prejuízo? Para isso que você precisa ter uma planilha com acompanhamento desses seus investimentos. Você precisa saber o preço médio das ações que você tem, para você saber, então, a diferença do quanto você pagou para o quanto você vendeu essas ações e saber, então, se você teve um ganho em cima dessa venda ou um prejuízo, se você vendeu, por exemplo, abaixo do seu preço médio ou vendeu acima e teve lucro com isso, tá? Então, por isso é importante você ter esse controle mensal dos seus investimentos. E assim você vai fazendo para todos os outros meses. Amanda, no mês de maio, eu fiz 3 vendas e em 2 delas eu tive lucro e em uma eu tive prejuízo. Como eu faço nessa situação? Já que eu tenho que colocar o total aí dos meus ganhos, né, ou prejuízos. Eu vou te dar um exemplo do que você faz. Então, vamos supor que no mês de maio você fez 3 vendas para a empresa A, para a empresa B e para a empresa C. Digamos que para a empresa A você fez uma venda com um lucro de R$ 2.000. Enquanto que para a empresa B, você fez uma venda com um lucro de R$ 500. Já para a empresa C, você fez uma venda com um prejuízo de R$ 1.000. Então, nesse caso, como que você vai lançar esses seus rendimentos dessas vendas que você fez para esse mês? Então, o que que você vai fazer? Você vai somar os lucros que você teve, no caso, com a venda da empresa A e da empresa B, que dá R$ 2.500, R$2.000 da empresa A e R$500 da empresa B, e você vai subtrair esses seus lucros com o prejuízo que você teve da empresa C, que nesse caso é de menos R$ 1.000. Então, esse é o seu lucro total. Esse é o valor que você vai lançar lá na sua ficha, tá? Então, vamos voltar aqui, para o aplicativo. Então, você vai colocar aqui no mês de maio, você teve um lucro aí com essas vendas que você fez de R$ 1.500, tá? Feito isso, é só você dar Enter e você vai seguir fazendo isso para todos os meses que você fez venda. Amanda, eu fiz uma venda num valor abaixo de R$ 20.000, que não é cobrado imposto de renda, mas eu fiquei no prejuízo nessa venda. Eu devo lançar esse prejuízo aqui nessa ficha de renda variável?
Sim, se você teve prejuízo na sua venda, mesmo que seja abaixo de 20 mil reais, você lança esse prejuízo aqui, porque toda vez que você lança os prejuízos que você tem na sua venda, esse valor do prejuízo, ele é dedutível, ele é abatido do seu imposto de renda. Então, digamos que no mês de junho você tenha tido um prejuízo aí de 3 mil reais. Você vai lançar isso aqui, tá? E no final, ele já vai te dar as informações, olha, os resultados, todos certinhos aqui para você, ó. Então, o que ele vai estar te dizendo aqui? O seu resultado líquido no mês foi 5 mil reais, o resultado negativo também foi 3.200 reais, a base de cálculo para o imposto, ele também mostra, e a alíquota de imposto que é cobrado, no caso, para a operação comum, como eu já falei, é de 15%, e também o imposto devido, que nesse caso aqui é de R$270. Então, se eu não tivesse lançado esses prejuízos, com certeza a quantidade de imposto que eu teria que pagar seria muito maior. Então, por isso é importante você lançar também os prejuízos que você teve cada mês de venda que você fez, tá? Então, aqui ele já dá todas essas informações para você, e é dessa forma que você lança as vendas das ações. Se você vendeu e teve lucro abaixo de 20 mil reais, você vai em rendimentos isentos e não tributáveis. E se você vendeu acima de 20 mil reais, teve lucro ou teve prejuízo, independente do valor da venda, você vai lançar aqui em renda variável, operações comuns. E outro ponto que você precisa se atentar é que você precisa também fazer o lançamento, a declaração das informações do seu dependente, se for o caso. É só você clicar em novo, escolher o dependente se você tiver mais de um e preencher as informações mês a mês também do seu dependente. Então agora eu vou mostrar para vocês o processo de declaração dos fundos imobiliários. Vamos lá. A primeira etapa é você vir aqui no item bens e direitos. Então você vai clicar aqui em novo. Você vai escolher o grupo desse seu investimento. Nesse caso vai ser o 7. Você vai escolher o código desse fundo, que no caso são fundos de investimentos imobiliário. Você vai colocar o CNPJ desse fundo e então você vai fazer uma discriminação desse seu investimento. E aqui nesse item você vai colocar o seguinte: o nome do fundo e o código, colocar o CNPJ, a quantidade de cotas que você tem e o preço médio dessas cotas. Além disso, assim como nos outros, você também vai dizer a sua situação em 31/12 de 2020 e também a sua situação em 31/12 de 2022. Então você vai preencher essas informações de acordo com os informes que você tem e vai dar OK. E isso você vai fazer para todos os fundos imobiliários que você tiver. Já para os rendimentos que você recebe com os fundos imobiliários, você vai lançar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, pois, como se sabe, não há cobrança de imposto de renda sobre o lucro que você recebe pelos fundos imobiliários. Então, por essa razão, você lança esses rendimentos nessa ficha. É só você clicar em rendimentos isentos e não tributáveis, clicar em novo, escolher o tipo de rendimento, que nesse caso aqui para os FIIs é em outro, o código 26, e você vai colocar então o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, e então você vai fazer uma descrição. Você vai dizer, por exemplo, que esse pagamento ele é referente aos rendimentos do fundo, e você coloca o nome do fundo, por exemplo, e você vai colocar o valor desse seu rendimento. Você vai lançar esse valor e vai clicar em OK. E você vai fazer isso para todos os rendimentos que você teve dos seus fundos imobiliários. Agora, para os casos de venda dos FIIs, independente do valor, se você vendeu e teve lucro, você vai pagar imposto de renda de 20%, diferente das ações que você só paga se for acima de 20 mil por mês. E como você faz isso? Você vem aqui também no item renda variável e clica em operações em FIIs. E então você vai colocar da mesma forma que para as ações os seus resultados líquidos, tanto de ganho quanto de prejuízo mês a mês, tá? Você vai colocar o quanto você teve de lucro por essas vendas ou de prejuízo em cada mês que você operou, tá? Em uma venda de fundo imobiliário. Vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo que no mês de janeiro eu tive um lucro de R$1.000. Então, olha, automaticamente ele já me mostra aqui o imposto devido, tá? O imposto que eu tenho que pagar. Lembrando que, assim como os outros, você não paga no momento da declaração. Você já tem que emitir uma DARF e fazer o pagamento logo após a venda. Você tem um mês para fazer esse pagamento do imposto. Agora, digamos que no mês de fevereiro você teve um prejuízo aí de R$500. Você vai lançar isso aqui também
tá? E assim você vai fazendo para todos os meses. Então é dessa forma que você faz a declaração também das vendas que você faz nos fundos imobiliários. E outra informação importante que você precisa se atentar é que você também precisa lançar, se for o caso, tá? As informações do seu dependente, da mesma forma que para as ações você também lança aqui, é só clicar em novo e preencher as informações também do seu dependente, se for o caso. Então, basicamente é dessa forma que você faz a declaração dos investimentos de renda fixa, das ações e dos fundos imobiliários no Imposto de Renda 2022. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a saber como declarar os seus investimentos no Imposto de Renda 2022. Não deixa para a última hora, já faz logo essa declaração para você não correr o risco de cair na malha fina. Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece também de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos que você sabe que precisa declarar também os seus investimentos. E se tiver ficado qualquer dúvida, qualquer outra observação, pode deixar aí nos comentários que será um prazer responder e interagir com você. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.